Você sabia que o direito penal também alcança a esfera tributária? Pois é, o descumprimento de obrigações fiscais pode, em determinadas situações, configurar crime. Eu sou o professor Vicente Maggio e hoje vamos falar sobre os principais crimes tributários praticados por particulares previstos na legislação brasileira. Um tema fundamental tanto para acadêmicos quanto para operadores do direito. Então vamos direto ao ponto. 1. Introdução e fundamento legal. A Lei nº 8.137 de 1990 é a principal norma que trata desses delitos, punindo condutas como suprimir ou reduzir tributo mediante fraude, omitir informações ou prestar declarações falsas, usar documentos falsos, inserir elementos inexatos em livros contábeis, falsificar ou deixar de fornecer notas fiscais. Um aspecto essencial é diferenciar ilícito administrativo de crime tributário. Nem toda infração fiscal configura crime. Muitas vezes, estamos diante apenas da obrigação de pagar o tributo devido, mas, quando há dolo de fraude contra o fisco, a esfera penal pode ser acionada. Além disso, o STF e o STJ têm entendimentos consolidados com a necessidade de lançamento definitivo do crédito tributário, o que ocorre após o exaurimento da esfera administrativa, para que, em muitos casos, a persecução penal seja possível. Estudar os crimes tributários, portanto, significa compreender a intersecção entre o direito penal e o direito tributário, essencial para quem pretende atuar na advocacia criminal ou na área fiscal. 2. Crimes tributários praticados por particulares. O artigo 1º da Lei 8.137 de 1990 tipifica condutas que atentam contra a ordem tributária, ou seja, contra a regularidade da arrecadação fiscal, indispensável ao funcionamento do Estado e à efetividade das políticas públicas. Importante: são crimes materiais, ou seja, a consumação depende da efetiva supressão ou redução do tributo. Não basta a prática da conduta, é necessário que dela resulte prejuízo concreto à fazenda pública. As penas são de reclusão de 2 a 5 anos e multa para cada crime cometido, evidentemente. Assim, se o agente pratica diversos crimes tributários, a pena a ser aplicada será calculada com base nas regras do concurso de crimes que você pode conferir pelo vídeo que temos aqui no canal sobre este tema. O sujeito ativo costuma ser o contribuinte ou responsável tributário, mas terceiros, como contadores, administradores ou assistentes, também podem responder se concorrerem para a prática do crime. O sujeito passivo é a fazenda pública da União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Principais condutas: 2.1. Omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Consiste em deixar de informar ou fornecer dados falsos à autoridade fazendária com o fim de reduzir ou suprimir tributo. Exemplo: não declarar uma fonte de renda ou declarar valores inferiores aos efetivamente recebidos no preenchimento da declaração do imposto de renda da pessoa física ou jurídica. Exige dolo específico, a intenção de enganar o fisco. 2.2. Inserção de elementos inexatos em documentos ou livros contábeis. Ocorre quando o contribuinte registra informações incorretas na contabilidade para alterar a base de cálculo do tributo. Exemplo: inflar despesas inexistentes para reduzir artificialmente
o lucro tributável. É uma fraude mais sofisticada, pois busca dar aparência de legalidade às informações. 2.3. Elaboração, distribuição ou utilização de documentos falsos ou inexatos. Pune a falsificação ou uso de documentos fiscais com dados inverídicos, como notas fiscais, faturas ou guias de recolhimento. Exemplo: emissão de notas fiscais frias para justificar créditos indevidos. Afeta diretamente a credibilidade do sistema de emissão de documentos fiscais. 2.4. Negativa de fornecimento de documentos fiscais obrigatórios quando exigidos pela fiscalização. Ocorre quando o contribuinte se recusa a apresentar documentos obrigatórios solicitados pelo fisco. Exemplo: negar-se a entregar notas fiscais ou livros fiscais contábeis quando intimado. É uma forma de dificultar ou inviabilizar a fiscalização. E o que esses crimes têm em comum? Exigem prejuízo efetivo ao erário, porque são de natureza material. Pressupõem dolo específico de suprimir ou reduzir tributo. Dependem, em regra, de lançamento definitivo do crédito tributário após o exaurimento da esfera administrativa para configurar justa causa à ação penal, segundo entendimento consolidado pelo STF e STJ. Em resumo, o artigo 1º da Lei 8.137, de 1990, tipifica condutas fraudulentas que prejudicam a arrecadação, variando desde a simples omissão de dados até a utilização de documentos falsos e a recusa em colaborar com a fiscalização. 3. Outros crimes da mesma natureza. O artigo 2º trata de condutas como deixar de recolher tributo descontado ou cobrado de terceiro, a chamada apropriação indébita tributária. As penas são de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O STF reconheceu recentemente que esse crime se configura mesmo sem fraude sofisticada. Basta a retenção indevida do valor. 4. Questões processuais e jurisprudenciais. Em regra, exige-se o lançamento definitivo do crédito tributário, ou seja, só pode-se falar em ação penal após o esgotamento da esfera administrativa. Persiste a discussão sobre a linha tênue entre infração administrativa e infração penal, o que exige uma análise cuidadosa do elemento subjetivo da conduta para constatar a existência ou não do dolo de enganar o fisco. Conclusão: estudar os crimes tributários é compreender o ponto de encontro entre o direito penal e o direito tributário. Esse campo exige do jurista não apenas conhecimento teórico, mas também constante atualização diante das alterações legislativas e jurisprudenciais. Obrigado por acompanhar até aqui. Se este conteúdo contribuiu para a sua formação ou reflexão, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.